retirar seu documento de identificação. Este participante, por exemplo, já devolveu e não retirou. O documento está, portanto, conosco à sua disposição. Passado esse lembrete, então, vamos agora ao próximo painel, que abordará o tema políticas climáticas e seus impactos no investimento em infraestrutura. Para moderá-lo, nós convidamos novamente ao palco o presidente da NIWES, o senhor Jorge Vasconcelos, recebido por todos nós. E gostaríamos de convidar também como painelista a coordenadora executiva do projeto Fundo Verde da UFRJ, a senhora Suzana Can Ribeiro. Eles se acomodem, eu passo a palavra e a condução dos trabalhos para o senhor Vasconcelos. Muito obrigado, muito boa tarde. Obrigado aos resistentes deste dia longo e denso. Está a chover lá fora, portanto, também não perdem muito, fazem melhor em estar aqui e tenho a certeza de que vão dar por bem emprego o vosso tempo nesta última sessão, que é a última, mas podia ser também a primeira, porque o sentido desta sessão sobre políticas climáticas e os seus impactos nas infraestruturas, no investimento em infraestruturas, é ajudar-nos a refletir sobre a existência de obrigações internacionais de todos os países, no sentido de evitar coletivamente os desastres resultantes das alterações climáticas e de, consequentemente, de uma forma concertada, contribuir para reduzir esses riscos e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Estas políticas climáticas internacionais, e eu sublinho, são internacionais, comprometem todos os nossos países, têm consequências, como já aqui discutimos esta tarde e esta manhã, em praticamente todos os setores de infraestrutura, em todas as indústrias de rede infraestrutural, que seja os transportes, a energia elétrica, a água residual, os resíduos, todos estes setores, de uma forma ou de outra, serão afetados pelas políticas climáticas na medida em que são setores que contribuem negativamente para os riscos climáticos do planeta. Então, nós tiramos daqui uma primeira conclusão, que é a de que temos que olhar para estes vários setores, para estas várias infraestruturas, de uma forma global. O CO2 equivalente, é a nova moeda que nos permite transacionar entre estes vários setores. A partir do compromisso com um número, uma redução quantificada das emissões de gases com efeito de estufa, nós podemos definir estratégias alternativas de investimento, podemos traduzir as toneladas de CO2 em reais, em dólares, em euros e fazer trade-offs entre investimentos em vários setores. Podemos apostar mais num setor ou noutro setor, podemos tentar distribuir o peso, o fardo, de forma mais ou menos igual para todos os setores, e essa é uma maneira possível de olharmos para esta relação entre as políticas climáticas e o investimento em infraestrutura. É a abordagem, se quiserem, pela negativa. Ver de que forma somos obrigados a aumentar investimento, privado ou público, em determinadas infraestruturas para descarbonizar
a nossa economia. Há outra forma de olhar para esta relação, que é uma forma pela positiva, e que é de tentarmos identificar, cada um no seu país, na sua região, tentarmos identificar de que forma estas novas políticas públicas internacionais, políticas climáticas, proporcionam também oportunidades de crescimento económico, de desenvolvimento sustentável. Para isso é necessário compreender quais são as vantagens competitivas que nós possuímos, cada país, cada região, não só em termos de recursos naturais, mas também, naturalmente, em termos de recursos humanos. E então, nesta perspectiva, as políticas climáticas não são tanto um fardo, não são tanto um travão ao desenvolvimento, mas passam a ser vistas como uma possível alavanca desse mesmo desenvolvimento que nós pretendemos. Creio que esta é a forma mais otimista, positiva, realista de olharmos para esta ligação e de trabalharmos nestes temas. As políticas climáticas fazem a ponte, estabelecem a ligação entre os desafios da regulação da energia e os desafios da regulação dos transportes. Como compreendemos, os dois setores estão interligados, estão cada vez mais interligados. E não só estes dois, mas outros setores, nomeadamente os resíduos, o aquecimento, o arrefecimento, etc., estão cada vez mais ligados e não podem ser vistos separadamente. É para nos ajudar a compreender o impacto destas políticas climáticas e, em particular, e antes de mais, o que é que elas significam hoje, depois do Acordo de Paris, compreender os seus impactos no investimento em infraestrutura, que a professora Susana Cano Ribeiro, coordenadora executiva do projeto Fundo Verde da Universidade de Rio de Janeiro, nos vai dar. E, no final da sua intervenção, teremos tempo para um debate e para, mais uma vez em conjunto, refletirmos sobre esta ligação crescentemente importante entre as políticas climáticas, os investimentos em infraestruturas e, consequentemente, a regulação dessas mesmas infraestruturas. Susana, tem a palavra e muito obrigado. Obrigada pela amável introdução, obrigada pelo convite. Joísa, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Eu vou preferir falar em pé, tá bom? Tá funcionando? Tá. Pode ligar para mim? Já está? Eu faço só isso? Ah, não. Volta. Bom, antes de eu começar no assunto propriamente dito da política climática, os impactos em investimento em infraestrutura, eu gostaria de ressaltar, né, a questão de que nós estamos vivendo um momento de profunda transformação. Seja transformações pela questão climática, propriamente dito, a gente está caminhando para um mundo onde, cada vez mais, a gente vai ter uma restrição ambiental forte, né, na questão, principalmente, das emissões de carbono, que são a base do nosso desenvolvimento, uma vez que esse carbono vem exatamente da queima de combustíveis fósseis, que é o que baseia toda a nossa economia, seja na questão de geração de energia elétrica, seja na geração de combustíveis para transporte, para aquecimento, enfim, toda a nossa economia está muito baseada exatamente na queima desse combustível fóssil, né, que no momento que é queimado, o carbono vai para a atmosfera. E se nós temos um mundo que vai se tornar restritivo em relação a esse carbono na atmosfera, significa que a gente vai ter que mudar a nossa economia. Então, isso é um fator de transformação muito severo. Além dessa questão, a gente está passando por uma revolução digital, né, que também está mudando completamente a forma que a gente se desloca, a forma que a gente faz negócio, nossos modelos, né, de negócio, a economia está mudando bastante. Foi comentado aqui na hora, enfim, eu cheguei após o almoço, a tempo de ouvir uma apresentação, onde estava sendo comentado exatamente a questão de toda essa nova forma de economia, com exemplo, né, de Uber, etc., esses casos que realmente estão mudando muito a nossa forma de
de agir, de se locomover, de ter acesso aos serviços. Portanto, é muito importante que o regulador e que o formulador de política esteja atento a isso, porque o que a gente percebe é que acaba a regulação vindo após, a reboque do que a tecnologia e o que a própria população já começa a utilizar. Então, o que a gente percebe é que o regulador está normalmente atrasado. Né? Ele vai regular o que, muitas vezes, já está ali acontecendo. E, com isso, acaba perdendo uma questão que é importante, como o indutor. Né? Induzir uma política, para você poder induzir, você precisa estar muito atento a essas mudanças, a essa transformação que eu estou me referindo. Então, entrando exatamente na questão de mudanças climáticas, essa figura procura sintetizar, né, esse slide, procura sintetizar uma série, né, de informações a respeito de aquecimento global, das mudanças climáticas, que foram obtidos aí ao longo de décadas, né, desde 98, que a gente vem estudando, né, a questão da interferência humana na mudança do nosso clima, né, numa mudança da concentração de gases de efeito estufa na nossa atmosfera. Recentemente, no último relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança climática, a gente tem o dado de 49 gigatoneladas de CO2 equivalentes por ano, que significa o maior nível, né, de CO2 equivalente que nós temos na história. Então, a despeito de todo o conhecimento acumulado em relação à mudança climática, a importância de reduzir o carbono na atmosfera, a gente ainda assim continua tendo esse crescimento de emissões de gás de efeito estufa, sendo o CO2 o principal gás. O dióxido de carbono é o principal gás de efeito estufa. A gente usa o CO2 equivalente como uma forma de ter a mesma métrica. Então, a gente traz tudo a CO2 equivalente por conta dessa importância do CO2. Mas é meramente uma definição, né, de trazer tudo para CO2. E 80% desse aumento das emissões se deve, exatamente como eu comentei no início, à queima de combustíveis fósseis, o que torna a questão de aquecimento global fundamentalmente um problema de uso da energia. Né? E a gente tem também uma evidência de que esse aumento, né, do CO2, nas últimas décadas, ele se deveu exatamente às atividades humanas. Que é claro que você tem também uma transformação da composição da atmosfera por conta da vulnerabilidade natural do clima. Você tem uma série de eventos climáticos que independem do homem, seja vulcão, seja atividade solar, isso tudo vai mudando a quantidade de radiação que a Terra recebe, por consequente, vai mudando também a temperatura da Terra ao longo, né, dos anos. Porém, nessas últimas décadas, o que a gente percebeu, e isso é medido, é que as atividades humanas, sobretudo as derivadas do uso da energia, foram que realmente influenciaram essa mudança de temperatura. E, para a gente estabilizar numa concentração de 450 ppm de CO2, seria necessário que as emissões cumulativas de dióxido de carbono, ao longo desse século XXI, fossem reduzidas de uma média de 2.460 gigatoneladas, o que significaria cerca de 18 gigatoneladas por ano. Isso, a gente está vendo que nós estamos em 49, mostra o quanto que a gente precisaria reduzir para estabilizar em 450 ppm. Para dar uma ideia de ordem de grandeza, na época da Revolução Industrial, a gente estava em 280 ppm, ppm é parte por milhão. Portanto, nós já aumentamos tremendamente a concentração de gases de efeito estufa que nós temos na atmosfera. Né? E a gente está, nos dias de hoje, a gente está batendo, cada ano se bate um recorde, mas nós estamos mais ou menos em cerca de 400 ppm de concentração de gases de efeito estufa. Portanto, ao longo desses acordos, né, que nós tivemos, primeiro foi na COP15, em Copenhague, que se determinou que se chegasse ao máximo de aumento de temperatura no final do século de 2 graus,
E agora, né, recentemente, na Conferência de Paris, na COP21, os países apresentaram as suas possibilidades, né, as suas propostas de redução de suas emissões, para exatamente chegarmos a esses 2 graus de temperatura. Isso significa o quê? Que a gente vai ter esse aumento de qualquer forma. Eu, particularmente, acho que é impossível a gente chegar nesses 2 graus, a menos que aconteça alguma coisa, alguma ruptura tecnológica muito forte, ou, eventualmente, até algum outro tipo de problema associado a uma queda brusca dessas emissões, o que é muito pouco provável, né? O provável seria a gente ter realmente um aumento de temperatura de cerca de 3 graus e pouco no final do século. O que nos leva a concluir que é importante a gente se adaptar a um mundo mais aquecido. Então, nós temos 2 formas de enfrentar o problema do aquecimento global. Uma das formas, é o que a gente vinha tentando ao longo, né, desses anos todos, é através da mitigação. A mitigação nada mais é do que reduzir as emissões de gases de efeito estufa. São as propostas dos países, é o que está na mesa do Acordo de Paris, é de que forma a gente pode reduzir, né, mitigar. A outra forma, que foi, durante muito tempo, rejeitada por parte de negociadores climáticos e ONGs, etc., é se adaptar, porque muitos acreditavam que, ao se adaptar, seria um sinal de que se está, enfim, aceitando o aquecimento. Mas, dado, né, as comprovações de que a Terra está, de fato, se aquecendo, políticas de adaptação são essenciais. A gente tem realmente que se adaptar a todo esse aquecimento. Então, quando a gente está falando de política climática associada à questão da infraestrutura, a gente tem que olhar esses 2 eixos. Né? Quais são as políticas e quais são as necessidades que nós temos de regulamentar ações no que se refere à mitigação e ações direcionadas à adaptação, porque as 2 ações serão necessárias. Mitigar para tentar reduzir esse aumento de temperatura, né, que a gente está vivendo, e se adaptar para conviver, né, da melhor maneira possível com esse planeta mais aquecido, e a gente conseguir, até usando uma palavra que está muito na moda atualmente, ser mais resiliente, né, conseguir voltar ao estágio anterior do evento, no caso de ter um aumento do nível do mar, precipitações extremas, etc. Bom, então, isso daqui é o que eu mostrei. A gente tem várias possibilidades de se chegar aos 1.800 gigatoneladas, né, como no final desse século, de 2100. A gente está entre 2010 e 2020, estamos com 49, né, considerando assim, esse cenário médio. A gente teria que ter realmente uma queda muito drástica, né? E, se nada for feito, a gente vai estar, em 2030, já atingindo 2.000 gigatons, que significa que a gente já estará atingindo esse aumento de 2 graus de temperatura em 2030, o que era esperado para 2100. Portanto, a gente vê que a adaptação ela é essencial. Mesmo que a gente consiga fazer tudo o que prometeu, o que não vai ser, não é provável, a gente vai ter que se adaptar de qualquer forma. E aí, o que nós temos em termos de riscos? Né? Essa figura mostra, isso são dados também do IPCC, a gente tem aí os riscos climáticos na América do Sul e América Central. Na América, a gente vê, então, no caso, no Brasil, né, que a gente está avaliando nesse momento, a gente vê que a gente vai ter problemas sérios, né, de recursos hídricos, né, a disponibilidade de recursos hídricos é um problema sério, principalmente no semiárido, enfim. A questão de inundações, principalmente em áreas urbanas, é um problema sério também, a gente ter a questão das inundações. Por que as inundações também? É importante se ressaltar, não só por conta de chuvas muito intensas, né, que a gente acaba tendo uma quantidade de chuva muito forte num período curto, né, a distribuição das chuvas ela é alterada, como também com o aumento do nível do mar, né, que a Terra aquece, né, há um aumento de temperatura, o mar se expande, os oceanos se expandem, com isso há um aumento do nível do mar. Além disso, há um derretimento
de calotas polares, etc. Portanto, você tem também um aumento do nível do mar por conta desses dois fatores. Quando o mar se eleva, os rios têm mais dificuldade de escoar para o mar, já que há o rio, né, corre para o mar, e o mar subindo, você acaba tendo um aumento das chances de inundação. Qualquer chuva, mesmo que pequena, alaga as regiões de planície com sérios danos, como a gente já sabe. A questão também de produção de alimentos é um problema muito sério, além de questões de saúde, que também nós também estamos experimentando isso, né? A gente tem uma série de problemas associados a dengue, etc. Não que isso seja por causa da mudança climática, mas, a partir do momento que você começa a ter uma temperatura mais elevada por um maior período de tempo, todos aqueles animais, mosquitos, enfim, que vivem em função do aumento de temperatura, eles têm mais tempo de vida. Então, a gente está aumentando a vida também desses vetores de doenças. Então, são vários riscos que a gente tem. Para cá. Associado à mudança climática. Focando um pouco mais, isso aqui eu mostrei os riscos, né, para Brasil, América do Sul. Focando um pouco mais, a gente tem um problema mais sério ainda quando a gente leva essa questão para a questão urbana, né, para as cidades. Porque mais da metade da população vive em cidades, né? E quando a gente está pensando nos danos, normalmente a gente está muito preocupado também com os danos à população, e onde a população está exatamente nas cidades que vão ter que enfrentar esses desafios todos. E vai ter essa pressão, né, sobre as áreas urbanas por conta do aumento do número de ondas de calor, maior frequência das secas, chuvas, inundação, comprometendo, inclusive, o abastecimento de água, como eu comentei. No caso das cidades costeiras, a gente tem a questão do nível do mar, né, com os impactos sobre os habitantes, sobre a infraestrutura, sobre os ecossistemas, muitas vezes também sobre a agricultura, que é uma área também muito sensível a isso, porque, como o nível do mar sobe, ele entra, muitas vezes, no delta dos rios, salinizando a água também. E isso acaba com a agricultura. Claro, tudo tem uma possibilidade de você se adaptar. Você pode dessalinizar, mas tudo isso é um custo adicional que você vai impondo, né? E quando a gente está falando da mudança climática impactando, né, as cidades, a gente tem uns setores que são os principais. É o sistema local de energia, demanda e fornecimento de água, tratamento de esgoto, transporte e saúde pública. As temperaturas elas também aumentam mais rapidamente na cidade, não só por conta da mudança climática em si, mas também por conta da questão das ilhas, intensificação das ilhas de calor. Então, a partir do momento que você tem toda uma área construída com cimento, asfalto, etc., você retém muito calor também localmente, aumentando ainda mais, né? Normalmente, a diferença de temperatura, né, de uma cidade para, numa mesma latitude, etc., para uma outra região mais rural, chega a ser de 3, 4 graus. Né? Portanto, é muito significativo, de fato, essa questão das ilhas de calor. Quais são as questões essenciais na infraestrutura urbana? A questão da água, né? Acesso à água, saneamento, a questão da energia, né? É esperado que a gente realmente, nos próximos 30 anos, amplie de 66% para 80% o consumo total de energia nas cidades, né? E isso significa 70% a 80% das emissões. Então, as cidades não só elas são as fontes das emissões, né, como a gente está vendo, como elas são impactadas por essa emissão. Então, ela tem um duplo papel aí na questão de mudança climática. Habitação, né, que você tem que construir toda uma infraestrutura de habitação para a população, para acomodar mais de 1,1 bilhão de pessoas. A mobilidade, que é o assunto que a gente está falando aqui, a infraestrutura e planejamento urbano das cidades, e a mudança climática, de uma maneira geral, como a necessidade de adaptação. Então, o que a gente está falando, né, grosso modo, aí, são 350 trilhões de dólares nos próximos 30 anos para adaptar a infraestrutura urbana para essas novas questões que estão aí se avizinhando. E como a gente pode atuar, né, para realmente tornar a cidade resiliente, né, usando de novo aí o termo da moda?
A inteligência é uma forma de enfrentar as mudanças climáticas. E aí, quando eu comentei no início da revolução digital, né, desse mundo em transformação que a gente está vivendo, isso é algo que a gente precisa realmente estar atento, né, porque são coisas que estão se movendo muito rapidamente e coisas para as quais a gente não está preparado ainda, nem em termos regulatórios, nem em termos de infraestrutura. Né? No caso, né, de uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, onde a conectividade é muito ruim, como é que a gente pode ter, né, medidas associadas à inteligência se você não tem uma infraestrutura digital adequada? Né? E aí que seria a infraestrutura inteligente, redes inteligentes também. Né? Isso também é uma coisa que não está ainda não é ainda realidade para nós. Né? Desde tarifas variadas a você ter os... Como é que se fala devices em português? Aparelhos. Enfim, aparelhos inteligentes, porque não adianta você ter toda uma inteligência e o aparelho não souber identificar essa inteligência. Então, você precisa realmente ter a cidade conectada, ter rede inteligente, e aí a gente entra na questão da mobilidade inteligente também. Né? Então, tem toda uma questão aí da governança, da economia, que é o que eu falei um pouco no início. É tudo muito novo, e a gente tende, sem querer, sempre a pensar numa reprodução do modelo que nós já conhecemos. Né? Então, a gente procura sempre aumentar a oferta de transporte em função de uma demanda crescente. Mas será que é exatamente isso que é o esperado nos próximos anos, nas próximas décadas? Eu acho que a gente realmente precisa entender que estamos mudando, estamos numa fase, de fato, de mudança. E a inteligência, exatamente, deverá ser usada para combinar a coleta eficiente de dados. A gente precisa ter as informações, ter dados, e aí vem toda a questão de Big Data, etc. A gente precisa processar eficientemente esses dados e, a partir daí, analisar os dados, identificar problemas e propor soluções. Isso é fundamental para que a gente realmente tenha uma cidade mais eficiente, mais inteligente, adaptada, de um lado, adaptada a um mundo mais aquecido e, ao mesmo tempo, com potencial de reduzir as emissões para evitar um aquecimento ainda maior. E aqui tem, então, como uma política de mitigação, né, que está um slide sobre uma rede inteligente, onde aí tem a questão da comunicação, das linhas de transmissão, microgrid, o que foi já tratado, né, no seminário aqui deste dia. Mas o que eu quero ressaltar é que isso é exatamente a forma que você tem de enfrentar a mudança climática. Então, quando a gente está falando de eficiência energética, quando a gente está falando de uso de renováveis, por exemplo, no caso de renováveis, quando a gente fala de geração distribuída, né, e o uso de fotovoltaica, por exemplo, que tem um papel fundamental na geração distribuída e que tem um papel fundamental na mitigação de gases de efeito estufa, há que se ter toda uma regulamentação para se utilizar fotovoltaica em geração distribuída. Mesmo na questão de transporte, de mobilidade, quando a gente está falando de veículos elétricos, etc., você também precisa ter toda uma infraestrutura de abastecimento ou de carregamento desses veículos elétricos e toda uma regulamentação associada a isso também. Então, tem todo um trabalho que precisa ser feito para criar um ambiente propício para que essas tecnologias consigam se desenvolver, reduzindo as emissões e sendo mais adaptadas à questão da mudança climática. Uma outra questão também que a gente tem trabalhado bastante a respeito é a questão da economia compartilhada ou colaborativa, né, que também é uma política de mitigação, a partir do momento que, se você compartilha, né, o seu bem, né, você também está reduzindo toda a energia necessária para se usar aquele bem que poderá não ser de uso exclusivo seu. Né? Basicamente, a questão da economia compartilhada é um proprietário disponibilizar a uma outra pessoa bens que ele não esteja precisando naquele momento.
Uma das coisas que a gente mais conhece no mundo inteiro, cresce, é o compartilhamento de bicicleta. E daí você tem outras várias opções, Airbnb, car sharing, etc. Então, esse conceito de compartilhamento também é um conceito extremamente importante para você reduzir consumo, reduzir o uso do espaço, reduzir o uso até mesmo de, necessariamente, você aumentar espaços construídos, né? Na universidade, a gente tem discutido isso no campus, onde eu estava também vendo as possibilidades de você compartilhar até mesmo laboratórios, salas de aulas. É muito espaço fechado que envolve ar-condicionado, iluminação, área construída. Por que não compartilhar? Né? Então, acho que compartilhar recursos humanos, enfim, há toda uma revolução possível quando a gente está pensando nessa questão do compartilhamento. Mas como fazer isso, de fato, virar, enfim, acontecer sem todos os conflitos que a gente vem percebendo aí, voltando novamente ao caso do Uber, por exemplo. Você precisa, como é que vai ser esse negócio, esse novo modelo de negócio? Airbnb é uma outra situação onde o setor hoteleiro, etc., já começa a se insurgir, porque também há uma ruptura aí em todo o modelo de negócio, mas que é uma tendência que faz todo sentido. Então, são questões que a gente precisa também pensar em como adaptar a regulamentação. Uma política também de adaptação da infraestrutura urbana são os próprios códigos de construção civil. Né? A gente tem aí a própria questão de materiais, etc. Os materiais precisam ter normas construtivas em função de outras temperaturas que você vai estar enfrentando, temperaturas, novas pressões. Então, aqui tem apenas alguns detalhes, né, de algumas áreas que tiveram problemas. Aquilo dali é um tipo de material permeável, né, que está se discutindo agora, novos materiais por conta também de alagamentos, inundação, etc. Então, tem toda uma área aí também a ser pensada, também no ambiente urbano, que são as técnicas construtivas, né, para realmente poder lidar e enfrentar todo esse problema de aumento de temperatura. Aqui é um outro exemplo que eu trago do Rio de Janeiro, mostrando essas partes vermelhas e amarelas, são as áreas que são vulneráveis ao aumento do nível do mar. Portanto, todas essas áreas precisam ter novos códigos, nova ocupação. Então, todo um direcionamento em relação à política pública deve ser dado em função dessas áreas, tanto de técnicas construtivas, de habitação. Não há como você desconsiderar que essas áreas daqui são vulneráveis. Né? Não significa que os alarmistas costumam falar que vai inundar, o Rio de Janeiro vai ficar embaixo d'água. Não é assim. Né? Não há um risco tão iminente de alagar tudo, mas simplesmente você ter algumas áreas dessas mais elevadas vai realmente causar uma série de danos para a cidade, aí, no caso, para a cidade do Rio de Janeiro. Aqui são outras áreas vulneráveis a deslizamentos no Rio de Janeiro. Né, topo de morro, etc., que também, né, poderão realmente serem muito impactados, e já são muito impactados, com chuvas intensas que tendem a ser cada vez mais frequentes, mais intensas, e, com isso tudo, você acaba tendo problemas cada vez mais sérios de deslizamento, de mortes, de pessoas desabrigadas, impacto também no sistema de saúde, resgates, enfim, é todo um problema que a gente começa a ter cada vez mais agravado por conta dos desastres naturais. E aí, novamente, como um exemplo de uma política de adaptação, tem toda a questão do sistema de controle de alerta, que é fundamental para realmente você se adaptar, já que você vai ter uma série de desastres, é importante que você tenha também tudo isso instrumentado, monitorado e podendo realmente ser avisado e poder evacuar as áreas das pessoas que estão em áreas de risco. Né? Tanto é assim que você tem muitos desastres naturais mesmo,
acontecendo em lugares mais pobres, o mesmo desastre num lugar mais pobre e um lugar que tem uma melhor infraestrutura, é claro que aquele lugar que não tem uma infraestrutura adequada vai ter uma perda muito maior, seja porque não tem resgate, não tem hospital, não tem planejamento de fuga, de evacuação. Então, tudo isso faz parte de uma infraestrutura da cidade para que a pessoa possa realmente não ter ou minimizar os danos da população. Então, para encerrar, eu listo apenas aqui algumas medidas de infraestrutura, de mitigação e adaptação que, acredito, precisam ser tratadas no âmbito também de regulamentação, de política pública, para diminuir os efeitos da mudança climática. A questão da permeabilidade do solo é uma dessas questões, sistemas de armazenamento de água, por conta também da questão de falta de água, infraestrutura resistente a fenômenos hidrológicos extremos, contenção de costa, geometria urbana favorável à ventilação natural, com espaços públicos abertos, aumento do albedo, que significa a refletividade, né, da Terra. Então, simplesmente você, muitas vezes, ter pinturas mais claras em telhados verdes, etc., isso tudo já reduz o calor na cidade, né, a formação de ilha de calor. Então, isso são códigos de construção, né, códigos urbanos importantes de se ter. Isso tudo seria no âmbito da adaptação. Na questão de mitigação, na infraestrutura, é a questão da mobilidade urbana, onde a melhor forma de você mitigar é evitar o deslocamento, né, evitar a queima de combustíveis, né, não deslocar, não ter necessidade necessariamente de se deslocar, em se deslocando, que seja com alternativas energéticas mais adequadas, mais limpas, não simplesmente tudo baseado em gasolina, diesel. Né? Então, seria uma forma de mitigar, reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A conectividade, foi o que eu falei, é essencial a gente ter uma infraestrutura que possa realmente criar esses sistemas inteligentes, aí também colocado. A geração distribuída de energia renovável, essencial para atender uma demanda de transporte, porque, se a gente já tem uma demanda crescente por energia em todos os outros setores, né, na energia elétrica que eu estou falando, se a gente inclui ainda o setor de transporte como um demandante adicional de energia elétrica, a gente tem que pensar de onde virá essa energia. E a geração distribuída, sem dúvida nenhuma, seria uma das formas de a gente aumentar essa oferta de energia. E a economia compartilhada, que é o que eu comentei, que eu acho que é realmente essencial para a gente começar a pensar nesse novo modelo, nesse novo mindset, de realmente não ser necessário a gente entender a economia da forma que ela veio, né, sendo até hoje, e sim passarmos a compartilhar. Então, acho que esse era o último, não é? É. Tanto que não vai. Pronto. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada. Muito obrigado, Susana. Temos ainda alguns minutos para debate, por isso, se houver perguntas escritas ou espontâneas que queiram colocar, serão bem-vindas. Ashley, podemos ter o microfone aqui, por favor. Muito obrigado por sua apresentação. E desculpe por meu inglês. When you think about the measures we need to take to reduce carbon reductions, and I'm thinking of the power sector, but also could be for the transportation sector, how would you pursue those in terms of most economically efficient ways of doing it, and in the order in which you do it, and at what point are there methods that are just too expensive and you don't need to undertake because you can get enough reduction from more economically efficient ways of doing it? Bom, em termos do que eu acho mais eficiente, agora, em termos econômicos, acaba sendo sempre a questão da conservação e da eficiência energética, que tem um custo baixíssimo, e nós
não aproveitamos esse potencial, no caso do Brasil. Né? A gente não tem, como a eficiência energética é algo que todo mundo até concorda, mas não tem um dono, né? Não há um lobby no bom sentido, né? De você não consumir aquela energia, esse potencial acaba sendo desperdiçado, porque, bem ou mal, a gente vê a questão das outras fontes renováveis tendo sempre aqueles que as defendem, seja solar, seja eólica. Inclusive, está reduzindo bastante o custo. Né? A solar tem despencado o custo dos painéis solares, a eólica no Brasil já é competitiva até. Então, o que eu vejo que falta realmente, em termos de um esforço para obter esse potencial, é na própria eficiência, que você não vê ninguém advogando a favor da eficiência, apesar de todo mundo concordar. E a forma mais barata de você reduzir consumo de energia é você não precisar dessa energia. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisava avançar muito em termos de Brasil. Se for ver a questão da proposta do Brasil para clima, em termos de eficiência energética, o Brasil se compromete, até 2030, a aumentar a sua eficiência energética em 10%. Ora, 10% é quase erro, é muito pouco. A gente poderia ter um esforço aí, mas muito maior, principalmente considerando o tamanho do Brasil e o que a gente consome. Até pegando o gancho com relação a essa sua última consideração, Suzana. E também, na verdade, eu queria também um comentário do Jorge com relação ao mesmo tema, né? O Jorge começa esse painel dizendo que poderíamos ter começado o evento por este painel. Né? Por quê? Porque esse é um dos vetores dessa transformação que está em curso nessas indústrias. No entanto, quando a gente está considerando sob a ótica do discurso que se ouve no Brasil, de um lado, o setor de energia elétrica, ele sempre argumenta que a matriz aqui já é uma matriz renovável e tudo mais. E aí, então, não acaba sendo esse um elemento direcionador das estratégias. De outro lado, quando a gente até considera o que foi o painel anterior, o painel anterior ele tinha um título, não é? Regulação como instrumento de incentivo à inovação. E a própria inovação ela também aparece pouco, né? Então, esses drivers que estão colocados, seja as políticas climáticas, né, como direcionadores dos investimentos, seja a própria inovação, eles não parecem aqui estar direcionando muito os investimentos. Eu queria saber se, nas negociações mais recentes, em âmbito internacional, existe alguma reversão nesse quadro que possa ser percebida, ou, na verdade, nós ainda talvez não precisamos tanto pensar nesse fator como um fator que vai mudar a lógica dos modelos de negócios aqui. Bom, no caso do Brasil, de fato, não é algo que o país se sinta pressionado. Número um, o Brasil ele tinha um passivo forte na área de desmatamento, né, quando a gente fala de questão de mudança climática. Então, durante muitos anos, ficou muito centrado na questão de reduzir desmatamento e pronto. Então, isso seria o esforço, né, que o Brasil estava oferecendo ao mundo. E, de fato, a nossa matriz era muito renovável. Só que essa situação começa a mudar. Atualmente, a gente tem uma praticamente igual responsabilidade no nosso inventário de emissões, tanto o setor energético quanto o setor de desmatamento, eles apresentam números similares. Então, portanto, nosso esforço agora tem que ser nos dois lados, sendo que, na questão de energia, a gente vê um horizonte aí ascendente, não só porque não temos tanto potencial, né, para ser explorado em termos de hidroeletricidade e tal, como o desmatamento está reduzindo mesmo. Então, o peso da energia começa a ser muito maior. Mas o Brasil ele assume muito um papel, junto com outros países em desenvolvimento, países emergentes, de que a nossa questão principal é a eliminação da pobreza,
a erradicação de fome. Então, tem muito esse discurso como quase como se fosse uma permissão para continuar no rumo que já estava, dado que essa é a nossa principal missão, né, de realmente trazer, né, o Brasil, a população, para um nível de classe média. Só que eu acho que não que eu discorde disso, eu acho, obviamente, isso muito importante, só que eu acho que há uma certa miopia aí, porque a melhor forma, realmente, de nos tornarmos competitivos e, de fato, crescermos é a gente mirar na nova economia, e não num passado que vai acabar nos deixando, talvez, continuar refém do primeiro mundo, que vai avançando. Então, a gente acaba importando turbina, acaba importando painéis fotovoltaicos, justo o país que tem um potencial solar, por exemplo, enorme. Então, mas a razão que que influencia muito essa postura quase que reativa, né, em termos de inovar e fazer e avançar no sentido de economias mais competitivas, de baixo carbono, etc., está muito centrado nessa questão. Número 1, problema principal, reduzir desmatamento e reduzir pobreza. Então, não há esse olhar no sentido de nos tornarmos uma economia moderna e competitiva. Muito obrigado, Susana. Não sei se há mais questões. Se não houver, não vejo braços levantados. Eu respondi à juíza e terminava esta sessão, este painel, para que depois a juíza possa encerrar este encontro. Apenas 4 notas breves, tentando retomar algumas das ideias da Susana e dos painéis anteriores, para dizer que estávamos habituados, e estamos ainda habituados, a olhar para estes setores de infraestrutura na lógica dos silos. E olhamos para cada silo na perspectiva de melhorar a sua eficiência através da introdução de mecanismos de mercado e, onde possível, de mercados sofisticados e eficientes. Essa foi a via da liberalização que ocorreu na maior parte dos países, na maior parte dos setores, mas que ocorreu nesta perspectiva de separação. Hoje em dia, e em grande parte por causa e graças às políticas climáticas, estes silos estão a vir abaixo. É quase como 1989, o muro de Berlim que cai e, de repente, começa a haver fluxos de leste para oeste e de oeste para leste, e aquele mundo rígido e separado do passado deixa de fazer muito sentido. E é nesta fase de erosão dos silos que nós estamos a trabalhar e a refletir. No entanto, já foram aqui lançadas pistas que nos permitem encarar a evolução numa perspectiva de futuro e de trabalhar no sentido de melhor aproveitar estas oportunidades e de mais racionalmente interpretarmos estas transformações, que não são só no setor da energia, são na mobilidade, são na água, em variados, eu diria, em todos os setores de infraestrutura. E essa nova abordagem, esse novo paradigma, tem como slogan, se quiserem, a economia circular. A economia circular, no fundo, é um olhar pela positiva. Como eu dizia há pouco, na introdução a este painel, podemos e devemos olhar para o impacto das políticas climáticas como uma grande oportunidade. E a forma mais, provavelmente, adequada de equacionar essas oportunidades é compreendermos de que forma estes setores se podem relacionar de uma forma virtuosa, ou seja, em vez de os considerarmos como no passado, como setores rigorosamente separados e independentes, que não tinham nada a dizer uns aos outros. Em vez de olharmos para eles como setores que começam a interagir e que oferecem algumas possibilidades de coordenação, de cooperação, mas que são, sobretudo, nesta fase de desenvolvimento em que nos encontramos, possibilidades de arbitragem entre oportunidades de negócio nestes vários setores, darmos mais um passo e olharmos para todos estes setores de infraestrutura nesta perspectiva de
explorar e tentar otimizar as sinergias possíveis entre estes vários setores. Então aqui deixamos de ter setores independentes, passamos a ter setores que são todos eles, ou cada um deles, melhor dizendo, parte de um todo que deve ser compreendido e deve ser tratado nesta perspectiva sistémica, nesta perspectiva holística. Aí o setor elétrico, o setor dos resíduos, deixa de ser concebível e deixa de ser gerível de uma forma isolada. Passa a ter que ser concebido e gerido apenas nesta perspectiva de um todo mais complexo. E é desta compreensão e desta capacidade de otimizar os vários fluxos aqui em causa que podemos obter as tais vantagens, recolher os frutos dos benefícios destas políticas climáticas. Esta transformação silosa, por assim dizer, ou anticilosa, verifica-se a todos os níveis, mas verifica-se também e sobretudo a nível local. Isso foi muito evidenciado no painel anterior, nos dois painéis anteriores, aliás, onde esta dimensão da urbanização foi apresentada e ilustrada com muita veemência. Ou seja, temos que olhar para a economia circular à escala urbana e aqui o slogan, aqui o paradigma é o metabolismo urbano. É olharmos para os fluxos não só de energia, mas de materiais, de água, dos resíduos, que atravessam, entram e saem do ambiente urbano e olharmos para tudo aquilo que se passa na cidade, no centro urbano, nesta perspectiva quase fisiológica, se quiserem, e de compreendermos como é que podemos melhorar a nossa vida coletiva no ambiente urbano, tirando partido de uma otimização deste metabolismo urbano. E aqui entra fortemente em jogo uma dimensão que a juíza referia há pouco, que era a dimensão da inovação. Mas que não é apenas uma inovação técnica, é também e sobretudo e cada vez mais uma inovação social, que passa pela concretização de novos modelos de negócio, numa perspectiva económica, mas também por novos modelos de convivência, por novos modelos de coexistência no ambiente urbano, de participação na vida coletiva a vários níveis, ao nível da tomada de decisão e ao nível da gestão do espaço urbano. E esta dimensão da inovação social é tão importante quanto a inovação tecnológica, embora hoje não tenhamos tido muito tempo para a desenvolver. Esta descida ao nível local, ao nível urbano, não implica que haja uma atomização de setores e de mercados que nos esforçamos e nos esforçamos ainda por integrar a nível supranacional. Ou seja, o que me parece é que não há necessariamente uma contradição entre estes dois aspectos. Nós podemos desenvolver novas soluções e ser inovadores a nível local e, ao mesmo tempo, termos estratégias globais e termos empresas que atuam globalmente. Podíamos aqui falar de muitos exemplos. Eu vou-vos dar apenas um exemplo muito concreto que liga da área da mobilidade. Hoje em dia, há várias empresas que oferecem serviços de utilização de veículos, ou seja, cada vez há mais pessoas que não querem ter um automóvel privado, particular, e que usam serviços de empresas. Portanto, a pessoa tem um cartão e com esse cartão, coloca o cartão no vidro do automóvel, entra, arranca e deixa o automóvel estacionado onde lhe der jeito. Pois bem, hoje em dia já é possível na Europa uma pessoa apanhar o avião em Berlim, sair em Amsterdão com o seu cartão alemão coloca no carro, sai do aeroporto e leva o carro para a cidade, depois pode apanhar o comboio de Amsterdão para Paris e quando chegar a Paris com o mesmo cartão apanha um carro da mesma companhia, obviamente, em Paris e desloca-se em Paris até ao seu destino. Ou seja, temos soluções locais a nível da mobilidade urbana, mas que não implicam a destruição desta dimensão também nacional ou até mesmo supranacional, que pode, em alguns casos, trazer vantagens de economias de escala. Ou seja,
as coisas não são exclusivas, nós podemos trabalhar numa dimensão de integração, trabalhar no eixo da integração e trabalhar no eixo da descarbonização e da digitalização ao mesmo tempo. Falámos de regulação a nível local e no painel anterior, em particular, esse aspecto foi muito sublinhado e muito trazido aqui para a cena. Eu gostava apenas de deixar uma nota. Quando falamos de regulação local, regulação ao nível urbano, por exemplo, regulação destes fluxos urbanos, numa perspectiva que tem que ser necessariamente integrada, holística, isto não significa que nós temos que institucionalmente criar uma nova agência de regulação em cada cidade. A regulação é uma função, o que temos é que perceber que essa função pode ser exercida a vários níveis e pode ser exercida em vários setores e que podemos ter uma maior ou menor integração setorial e uma maior ou menor granularidade territorial, geográfica na aplicação, no exercício da função de regulação. Mas isso não implica que estamos aqui a multiplicar agora as agências de regulação. Pode ser vantajoso ou não ser vantajoso, teremos que fazer uma análise custo-benefício adequada. Para terminar, eu creio que aquilo que resulta deste painel em particular, mas eu penso de todos os painéis ao longo do dia de hoje, foi a necessidade de termos uma abordagem cada vez mais integrada a estas questões. Uma abordagem que é simultaneamente multissetorial e multidisciplinar. Não vamos lá só com uma abordagem de engenheiro no setor da energia elétrica e não vamos lá só numa abordagem de urbanista na questão da mobilidade urbana. Temos necessidade de integrar as várias componentes, da sociologia, à antropologia, à engenharia, à economia, etc., etc., e de olhar para todos estes setores de uma forma integrada. É isso que, aliás, o CERI faz, e o próprio nome o indica, porque nós estamos aqui a falar de um setor, estamos aqui a falar de regulação e infraestrutura em geral. E foi com exatamente o mesmo espírito que também foi criada a Florence School of Regulation, com este espírito multissetorial e multidisciplinar. Então, temos aqui duas instituições relativamente jovens, é verdade, mas que já foram, de alguma forma, pioneiras e capazes de antecipar estas exigências que sentimos todos hoje, pouco em todo o mundo, de uma abordagem nova, de uma visão nova das questões da infraestrutura, decorrentes, sobretudo, das novas políticas públicas de clima, e temos, creio eu, organizações capazes de nos ajudarem a todos, de ajudarem as nossas sociedades, as nossas empresas, a encontrar as soluções mais adequadas a estes desafios. Muito obrigado e muitos parabéns, mais uma vez, Juíza, por esta iniciativa tão oportuna. Agradecemos também a painelista, o moderador. Eles agora retornam aos seus lugares na plateia para que possamos acompanhar o encerramento do seminário com a diretora do FGV-CELI, senhora Joísa Dutra, para quem eu passo a palavra. Gostaria de agradecer a presença dos senhores e das senhoras que ficam até aqui. Esse evento está sendo transmitido, está sendo gravado, está sendo transmitido, vai ficar disponível na internet. Né? Então, eu creio que cabe o registro de que, na verdade, nós pudemos contar com a colaboração, com a contribuição de pessoas que têm destacada atuação nas suas áreas de conhecimento, nas suas áreas de expertise, seja no setor público, seja no setor privado, também no aspecto até da organização dos setores, na regulação. Então, não seria justo fazermos uso desse valioso tempo dessas pessoas sem dizermos o que pretendemos fazer com os elementos que podemos capturar aqui ao longo dessas discussões. No dia de amanhã, então, nós vamos nos reunir, né, para traçar a estratégia de uma atuação conjunta, a série Florence School of Regulation, né, duas unidades jovens que estão diante do mesmo desafio. E eu creio que é um desafio extremamente oportuno. Os direcionadores aqui dessa mudança, eles foram colocados, eles foram explorados aqui, né, e eles têm impactos importantes sobre, como se disse, um modelo de negócio, sobre a forma como esses agentes econômicos se remuneram, porque essas novas tecnologias, a digitalização, estão permitindo ao consumidor que ele
acabe atuando como um instrumento de contestabilidade dentro desses setores. Ele coloca um elemento adicional que obriga esses provedores de serviços a reverem as suas estratégias de negócio. E a regulação, então, precisa dizer como é que essa infraestrutura, que é valiosa e que é provida por esses setores, pode ser remunerada para que ela seja ofertada em condições adequadas. Creio que esse é um mote dessa discussão. Sobre ele, nós vamos nos debruçar. A gente vai, então, lançar um pequeno documento que tenta refletir o que é a nossa estratégia, para que, então, nós possamos avançar e informar esse processo, que tem sido acompanhado de modo muito cuidadoso, sério e competente pelas economias desenvolvidas. Eu creio que esse país tem capital humano, tá, para também acompanhar esse processo, informá-lo, para que a gente possa ter maior geração de valor ao longo de toda a cadeia. Então, muito obrigada aos senhores e às senhoras.